A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete, iniciando mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, neste quarto trimestre de 2019, quando estamos estudando o tema Apologética Cristã, a importância da defesa da fé diante dos desafios da sociedade atual. Hoje estaremos comentando a quarta lição desta revista, que traz como título Deus é o Criador e se relaciona. Mas antes de iniciarmos este estudo, como de costume, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Grande e maravilhoso Deus, mais uma vez estamos na Tua presença, louvando e agradecendo a Ti, Senhor, por esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Pai, eu te peço neste momento a Tua bênção, a Tua direção sobre a vida de cada pessoa que está nos ouvindo neste momento. Abre o nosso entendimento, dá-nos clareza das ideias, nos ensina as Tuas verdades, abre as portas para a pregação do Evangelho por este mundo afora. Em nome de Jesus, que a Tua Palavra seja anunciada com rapidez sobre a face de toda a terra, em nome de Jesus. Amém. Amados, sempre agradecendo a Deus pelo privilégio de estarmos aqui novamente para esse estudo bíblico. Desde já agradeço também pela sua companhia, pela sua participação em nosso canal. Deus abençoe a cada um de vocês. Continue conosco, contribua com seus likes, os seus comentários, divulgando esses vídeos. Se você ainda não é inscrito, faça isso agora. Deixe aqui o seu like, sinta-se à vontade para comentar sobre a lição estudada e compartilhar também o vídeo com outros irmãos. Lembrando mais uma vez aos inscritos que confira se o sininho das notificações está devidamente ativado para que você sempre receba de primeira mão as nossas postagens. Queremos também aqui deixar bem claro que essas pré-aulas, sob hipótese alguma, substitui a aula presencial ministrada pelos professores na sua escola bíblica dominical. Apresentamos aqui apenas um complemento para o material constante na revista. O nosso objetivo é levar até você um subsídio a mais para a sua EBD e juntos aprendermos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Lição 4. Deus é o Criador e se relaciona. O texto áureo de hoje encontra-se em Gênesis, capítulo de número 3 e o versículo 9. E assim diz a palavra de Deus. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? A verdade aplicada de hoje nos diz que o Senhor Deus não apenas criou todas as coisas, mas também sustenta as obras da sua criação, se revelou ao ser humano e quer se relacionar com ele. Os textos de referência encontram-se no Salmo de número 139, versículos 1 ao 6, e assim diz a palavra do Senhor. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. O primeiro objetivo desta lição é entender como é Deus para o deísmo. Na lição anterior, vimos como foi o agir de Deus, transcendente e eterno, na criação de todo o universo, sendo Ele mesmo o causador de todas as coisas. Sabemos que Ele é o sustentador de todas as coisas que criou. E como cristãos, temos a firme convicção de que esse Deus Todo-Poderoso não só nos sustenta com o fôlego de vida, com as condições adequadas para a nossa sobrevivência neste planeta, mas também se interessa por nós, por cada detalhe da nossa vida e se relaciona com aqueles que nele creem de uma forma especial. No entanto,
São muitos os que fazem confusão sobre esse relacionamento entre Deus e as suas criaturas, e em especial sobre a sua interação com os seres humanos. Nessa lição, veremos alguns termos teológicos a favor e contra essa ação de Deus. Tópico 1. Deísmo. Deísmo é a parte da filosofia que admite a existência de Deus, constatada através da razão, rejeitando qualquer crença religiosa. Essa teoria rejeita o relacionamento de Deus com o mundo que ele criou e também a sua autorrevelação, aceitando a transcendência de Deus, mas excluindo a sua imanência. Em outras palavras, para o deísmo, depois de criar o mundo, o Criador abandonou seu universo e todas as suas criaturas à própria sorte. Segundo o deísmo, Deus criou um universo perfeito, que não exigia sua intervenção pessoal. E por isso, os deístas não creem que ele interage com o mesmo, e nem com os seres humanos, de modo que eles acreditam que toda revelação religiosa ou espiritual é invenção humana. Esse é o ensino errôneo de que Deus é totalmente distante em relação ao universo, ao homem e tudo mais que ele criou, mantendo-se alheio e à parte do curso de sua história e de seus acontecimentos. É bom lembrar que o deísmo é uma crença e não uma religião. Além de negar que Deus se importa e interage com o universo e com a humanidade que criou, o deísmo rejeita a divindade de Jesus, as manifestações sobrenaturais como milagres e outras, e nega a existência da Trindade e a inspiração divina da Bíblia, sendo, portanto, vários e fortes os motivos pelos quais deve ser rejeitado por nós, cristãos. A palavra de Deus nos revela que ele preserva todas as coisas. Neemias 9:6, Hebreus 1:3, Salmo 145, 15 e 16, Mateus 6:26, Mateus 10, 29 e 30. A palavra de Deus nos revela que ele age em todas as coisas. Gênesis 45:8, Isaías 45, 1 e 2, Atos 17, 28. A palavra de Deus nos revela que ele governa todas as coisas. Provérbios 8, 15 e 16, Salmo 9, 7 e 8, Salmo 22, versículo 28, Colossenses 1, 17. Por tudo isso, toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nosso Deus. Subtópico 1.1. Deus abandonaria sua criação? O Senhor nosso Deus jamais abandonaria sua criação e não se esquece de nenhum de nós, conforme o Salmo 23, Isaías 49, 15 e 16, Mateus 6, 25 ao 30, primeira carta de Pedro 5, 7 e etc. Ele cuida de nós em todo o tempo, nos ama, se preocupa conosco. O cuidado de Deus é perfeito, ele nunca nos abandona. Ele tem o controle de tudo que nos acontece. O Deus ao qual servimos não é somente transcendente, acima de todas as coisas criadas, materiais ou espirituais, mas também é imanente, ou seja, ele é um ser pessoal que se relaciona conosco. O rei Davi sabia disso e acreditava nessa verdade, e por isso ele teve experiências fantásticas com Deus. No Salmo 5, a oração de Davi nos ensina a crer nessa verdade. Diante das perseguições, mentiras, acusações injustas e calúnias, Davi não começa sua oração com questionamentos a Deus, tipo, por que estou passando por isso? Ou por que aquilo, Senhor? Também não diz palavras de maldições impensadas contra seus inimigos. Em vez de reclamar, o salmista ora, suplica, conversa com Deus e expõe toda a angústia do seu coração. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Salmo 5, versículo 2.
Veja só o grau de intimidade do salmista ao falar com Deus. Davi demonstrou aqui a sua certeza e a sua esperança de que Deus é imanente, pessoal, que pode ouvir suas petições, confiando totalmente no seu amor, no seu poder para solucionar o seu problema e lhe dar o tão necessário livramento dos seus inimigos. O cuidado de Deus pela sua criação pode ser visto em toda a Bíblia Sagrada. Creia nisso. Experimente uma comunhão íntima com o seu Criador. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Tiago 4, 8, a parte A do versículo. Saiba que Deus te ama, se importa com você e jamais te abandonará. Creia e lembre-se sempre dessa verdade. Subtópico 1.2. A existência de seres morais. A nossa existência só pode ter sentido, valor e propósito porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, sendo Ele a origem de todas as ideias morais e valores humanos tão necessários para a nossa vida. Entre os atributos morais de Deus, vemos destacados na sua palavra a sua veracidade e perfeição, santidade, fidelidade, conselho, sabedoria, soberania, vontade, justiça, bondade, amor, graça, misericórdia e longanimidade. Deus é apresentado na Bíblia como sendo infinitamente perfeito. Mateus 5, 48. Sua obra é, portanto, perfeita. Deuteronômio 32, 4. Bem como seus caminhos. Salmo 18, 30. Os padrões morais de Deus, revelados a nós na sua palavra, são perfeitos e não mudam, e ele permanece o mesmo para todo sempre. Malaquias 3, 6, a parte A do versículo, Hebreus 13, 8. Por termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, temos também características morais, apesar de sermos inferiores ao nosso Criador, que não é como nós. O comentarista, pastor Joabes Rodrigues do Rosário, diz na Revista do Professor que os deístas, quanto aos valores e leis morais, assim descartam a necessidade da revelação de Deus para guiar o ser humano, o que vai contra o ensino bíblico. Subtópico 1.3. A existência de seres inteligentes. Quando Deus criou os céus, a terra e tudo que nela há, utilizou o verbo, a palavra, para trazer tudo à existência. Lemos no livro de Gênesis: E disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas. E disse Deus, haja luzeiros no firmamento do céu. Gênesis 1, 3, 6 e 14. Mas pelo poder da sua palavra, tudo formou. Para formar o homem, Deus concretizou o seu projeto para criar um ser especial, de forma também especial, que se tornou a coroa da sua criação. Deus utilizou de material já existente para fazer o corpo físico do homem, e na parte espiritual soprou em suas narinas, e o homem tornou-se então alma vivente. Gênesis 2, 7. A natureza física e mental do ser humano é diferente de todos os demais seres vivos. A alma dentro do corpo é a personalidade do homem, é a sua capacidade de pensar, decidir, escolher, agir com a razão, com inteligência. Sem a alma, o corpo não vive, pois é a alma que dá qualidade de vida ao corpo, é a alma que planeja, pensa, dá ordens ao corpo para se movimentar, falar, ouvir e etc. Deus assim nos criou, seres inteligentes capazes de compreender a revelação da sua palavra e discernir a verdade. Para o deísmo, Deus não possui atributos morais nem intelectuais, sendo até duvidoso que ele tenha influído na criação do universo. O deísmo tem sua crença baseada no raciocínio ou intelecto puramente humano.
O segundo objetivo desta lição é estudar a definição de Deus conforme o panteísmo. Tópico 2. Panteísmo. O panteísmo é a crença que tudo é Deus. Segundo essa crença, todas as coisas são divinas e Deus é a soma de tudo que existe. Deus é tudo e tudo é Deus para eles. O panteísta acredita que Deus é não só parte do universo, mas ele é o próprio universo. Existem várias religiões e filosofias que são panteístas, as quais partilham algumas crenças principais, como Deus está em tudo, não existe um Deus transcendente, maior ou além do universo, Deus não é um Deus pessoal, com personalidade, todos nós somos partes de Deus. Para o panteísta, Deus é a força que une todo o universo. Assim, cada pessoa, cada animal, cada objeto faz parte de Deus, como os membros de um corpo. Quando juntamos tudo que existe, ficamos com Deus. Por isso o universo é eterno, não foi criado por Deus, porque é Deus. O panteísmo não tem nenhuma base bíblica e está presente em muitas seitas e falsas religiões, como o hinduísmo e budismo, as várias seitas de unidade e unificação e os adoradores da Mãe Natureza, e nega a criação de Deus. O erro filosófico e religioso do panteísmo é confundir o Deus Criador com a criação. Essa também é uma crença que deve ser refutada por todos nós cristãos. Subtópico 2.1. Deus é inteligente e produziu estados conscientes. Somente uma inteligência transcendente como a de Deus poderia ser capaz de criar o ser humano, com toda a sua complexidade, beleza, distinções e único, jamais igual ao outro. Nossa estrutura é perfeita. Cada parte do nosso corpo foi criado com propósito e objetivo específico. Isso é incomparável. A complexidade do cérebro humano é tão gigantesca que isso deveria nos forçar a estar de joelhos em temor diante desse poderoso Criador. E o que dizer do DNA? Esse composto orgânico tão complexo que contém as instruções genéticas tão únicas de cada ser vivo. É impressionante e maravilhoso saber que só um Deus inteligente poderia fazer algo tão sensacional, ainda que muitos insistam em afirmar que somos fruto do acaso. Chegamos à conclusão de que nada, absolutamente nada, e nem a união de sapiência de todas as gerações poderão sequer corresponder à parcela mínima da inteligência de Deus. Um dos principais e mais óbvios, dentre todos os motivos, é que nenhuma criatura pode superar o grande Criador. Afinal, Ele é a fonte de toda sabedoria e inteligência. Sabedoria que está disponível a todos que a buscam nele. Também é inegável que Deus concedeu partículas da sua inteligência a cada ser humano. São essas atitudes e o que fazemos com ela o que nos diferencia uns dos outros e nos aproxima ou distancia de Deus. Por isso, servir a esse Deus e honrá-lo é sinal de inteligência, sabedoria. É revelar o DNA e essência de Deus em nós. Somos fruto da sua inteligência e ainda que o pecado tente manchar a beleza que há em nós, o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar, limpar e conduzir a Deus. Subtópico 2.2. Deus onipresente. Muitas pessoas confundem o panteísmo com a doutrina da onipresença de Deus. O atributo da onipresença de Deus está intimamente ligado à sua onisciência e onipotência. Por sua onipresença é que Deus está em todos os lugares. Ele age em todos os lugares e possui pleno conhecimento de tudo quanto ocorre em todos os lugares. Lemos na Bíblia: para onde me ausentarei do teu espírito?
Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Salmo 139, versículos 7 e 8. Todo o Salmo 139 fala da onipresença e onipotência de Deus. A onipresença de Deus significa que Ele está presente em todos os lugares, com todo o seu ser e ao mesmo tempo. Jeremias 23, 23 e 24. O maior perigo que precisamos evitar ao procurar entender esse atributo é o grave erro do panteísmo, que afirma que Deus está em toda parte e que tudo é Deus. Isso é totalmente falso. Deus está em toda parte, mas tudo não é Deus. Quando estudamos a onipresença de Deus, devemos lembrar-nos de dois aspectos: a imanência de Deus, que refere-se ao fato dele estar no mundo, agindo na sua criação e por meio dela, Mateus 18, 20, e a transcendência de Deus, que nos mostra o Criador acima e além da sua criação. Salmo 139, 7 ao 12. Isso não é o mesmo que panteísmo. Deus está em todo canto, mas Ele não é tudo. Por exemplo, Deus pode estar presente dentro de uma pessoa, através do seu Espírito Santo, mas isso não torna aquela pessoa Deus. O panteísmo não tem nenhuma base bíblica e é incompatível com a fé no Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. João 14, 6, Atos 4, 12. Subtópico 2.3. O Criador é distinto da sua criatura. Apesar do homem ser apresentado na Bíblia como o ponto culminante da obra da criação de Deus, a coroa da criação, conforme Salmo 8, 5, 8, feito à sua imagem e semelhança, de modo algum pode se comparar ao Criador. O homem foi feito diferente das outras criaturas terrestres. Gênesis 1, 27 e 28. Ele foi criado semelhante a Deus, com a capacidade de raciocinar, amar e tomar decisões morais. Deus colocou o homem numa posição especial, acima das outras criaturas terrestres, conforme Gênesis 1, 28 ao 30. Abaixo dos anjos, Hebreus 2, 7. E sujeito a Deus, Gênesis 2, 15 ao 17. O que temos que entender é que o homem criado por Deus é totalmente diferente e inferior ao Deus eterno que o criou e depende dele para a sua sobrevivência neste mundo, assim como sua sobrevivência espiritual. O terceiro objetivo desta lição é aprender como o teísmo define Deus. Tópico 3. Teísmo. Esse é o conceito filosófico que defende a existência de deuses, ou seja, entidades divinas superiores que teriam sido as responsáveis pela criação do universo e todas as coisas que nele existem. Pode-se dividir o teísmo em monoteísmo, crença em um só Deus, politeísmo, crença em vários deuses, e enoteísmo, crença em vários deuses, sendo que um é supremo a todos. Neste tópico, o comentarista, pastor Joabes Rodrigues do Rosário, afirma que o teísmo assevera que existe um Deus pessoal, que está além do universo, porém age no mesmo. Deus existe além e dentro do mundo. Subtópico 3.1. Teísmo cristão e a pessoa de Deus. Entre outras coisas, o teísmo cristão acredita na doutrina da Trindade, uma verdade bíblica fundamental que não pode ser ignorada nem desprezada por aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. A Bíblia Sagrada ensina que Deus é um e que além dele não existe outro Deus. Contudo, a unidade divina é composta de 3 pessoas distintas e divinas: Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Não se trata de 3 deuses, mas de 3 pessoas num só Deus.
Além das citações bíblicas feitas pelo comentarista neste subtópico, encontramos no Novo Testamento mais provas que ratificam o ensino bíblico sobre a Trindade, como neste versículo: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 16 e 17. Podemos ver no relato bíblico do batismo do Senhor Jesus que o Filho saiu da água, o Espírito Santo pairou sobre ele e a voz do Pai falou do céu. Mateus 3, 16 e 17. Ainda no Novo Testamento, encontramos outras passagens como 1ª Carta aos Coríntios 12, 4 ao 6, 2ª Carta aos Coríntios 13 e 13, Efésios 4, versículos 4 ao 6, 1 Pedro 1, 2, Judas, verso 20 e 21, Apocalipse 1, 4 ao 6. Apesar de existir o teísmo cristão, existem também outras correntes teológicas, como o teísmo finito, que aceitam a criação, mas negam a intervenção milagrosa de Deus no universo, citado na revista do Professor, e o teísmo aberto, que nega a onisciência de Deus. Essas e outras correntes teológicas sem base bíblica devem ser combatidas e rejeitadas no meio cristão. Subtópico 3.2: Teísmo cristão e o ser humano. O comentarista inicia este subtópico dizendo que para o teísmo cristão, a humanidade teve um princípio no tempo. O homem foi feito à imagem de Deus. O ser humano é pessoal, porque Deus é pessoal. Jeremias 33, 3. Isto é, nós, seres humanos, reconhecemos a nossa existência e tomamos decisões sem coação. Em outras palavras, somos capazes de atuar por nós mesmos. Não reagimos simplesmente ao nosso meio ambiente, mas podemos atuar nele, de acordo com o nosso próprio caráter, nossa própria natureza. Dizemos que não existem duas pessoas iguais, não só porque elas não compartilham exatamente a mesma hereditariedade e ambiente, mas porque cada um de nós possui um caráter único por meio do qual pensamos, desejamos, pesamos consequências, liberamos ou recusamos o perdão. Em suma, escolhemos agir. Nisso, cada pessoa reflete, como uma imagem, a transcendência de Deus sobre seu universo. Deus, sendo bom, não pode mentir, enganar, agir com intenção maldosa e assim por diante. Mas nada externo a Deus pode constrangê-lo. Deus é livre para fazer o que quer e sua vontade está em sintonia com o seu caráter, com quem ele é. A personalidade é a principal coisa relacionada a nós, seres humanos. É justo dizer que ela é a principal coisa relacionada a Deus, que é infinito, tanto em sua personalidade quanto em seu ser. Nossa personalidade está fundamentada na personalidade de Deus. Isso é, descobrimos nosso verdadeiro lar em Deus e no íntimo relacionamento com Ele. Há um vazio no formato de Deus no coração de todo homem, escreveu Pascal. Nossos corações não repousam até que encontrem repouso em ti, escreveu Agostinho. O ser humano, por natureza e criação, é absolutamente dependente de Deus. Não há como negar o vazio existencial do mundo ateísta e sua busca desenfreada por deuses ou ídolos, substitutos que nunca satisfazem sua sede pelo conhecimento do real motivo de sua existência. Subtópico 3.3: Teísmo cristão e a revelação de Deus aos homens. A Bíblia, como revelação especial, e a natureza, sua revelação geral, é um perfeito complemento para a nossa própria natureza, que nos proporciona ter um relacionamento com Deus, sendo em sua onisciência o fim da busca por conhecimento, sendo em seu infinito ser o refúgio de todos os temores,
sendo em sua santidade o fundamento justo para a nossa busca por justiça, sendo em seu infinito amor a causa de nossa esperança por salvação, sendo em sua infinita criatividade a fonte de nossa imaginação criativa e a beleza final que buscamos refletir quando nós mesmos criamos. Geralmente, a revelação de Deus está reservada primeiramente aos seus escolhidos, que o buscam, que o servem e andam em comunhão com Ele. O Senhor Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. O rei Davi escreveu que o segredo do Senhor é para os que o temem. Salmo 25, 14. Essa revelação divina está condicionada às limitações e ao suportável pelo homem. Moisés pôde ver a Deus apenas mediante determinadas condições. Êxodo 33, 17 ao 23. Muitos profetas do Antigo Testamento registraram a experiência de um contato pessoal com a revelação de Deus. Dentre eles, podemos citar Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e Amós. Para concluir, a Bíblia afirma que Deus, além de criar todas as coisas, sustenta e renova a criação. Sua existência independe da criação e fez o ser humano para que se relacione com ele, revelando para tanto sua vontade e enviando Jesus Cristo para promover a reconciliação. Portanto, tanto o deísmo como o panteísmo e tantos outros ismos não correspondem à revelação dada pelo próprio Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente a sua aula. Visite o blog revistaebd.com. Estamos ali disponibilizando subsídios em slides editáveis para cada lição aqui estudada, vídeos com os 3 hinos da nossa harpa cristã, sugeridos pela revista semanalmente, e mais comentários. Visite também o blog hinosdaharpa.org, ainda em construção, com o objetivo de disponibilizar a todos hinos da nossa harpa cristã com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Agradeço pela sua companhia. Se você gostou desta pré-aula, inscreva-se em nosso canal. Deixe aqui o seu like, o seu comentário sobre a lição para contribuir com a divulgação deste trabalho. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.